Olá, nós estamos aqui para mais um episódio das aulas de treinamento do CET-SOBET. Eu agradeço a oportunidade. O assunto de hoje será rastreamento de câncer coloretal. É um assunto importante que teve algumas mudanças nos últimos anos, né? E por que o câncer coloretal deve ser rastreado? Ele é uma doença prevenível, principalmente se nós considerarmos o diagnóstico na sua fase avançada. Ele é uma doença prevenível, tanto no sentido de evitar que ele aconteça, fazendo o diagnóstico das suas lesões precursoras, quanto evitar que ele seja diagnosticado numa fase já não curável. A detecção precoce e os programas de vigilância são sempre fundamentais para que se atinja o objetivo principal de qualquer programa de rastreamento, que é diminuir a mortalidade por câncer coloretal. Ele é efetivo sempre que nós comparamos com o fato de não rastrearmos. Então, vale sim a pena rastrear o câncer coloretal. E nós sabemos que os pólipos adenomatosos, que são as lesões precursoras na maioria dos cânceres coloretais, eles ocorrem em cerca de 1/3 dos homens e até 20% das mulheres, e, portanto, devem ser diagnosticados na idade adequada. E sempre que nós consideramos a progressão adenoma-carcinoma, nós temos uma janela de tempo, em média, de 10 anos para podermos atuar no diagnóstico precoce e na prevenção. A maioria dos cânceres coloretais surgem de pólipos adenomatosos que progridem de tamanhos muito pequenos para tamanhos maiores, 8 milímetros, 1 centímetro, quando começam a sofrer mutações genéticas, alterações moleculares, até se transformarem em câncer e, infelizmente, na forma que nós fazemos a maioria dos diagnósticos ainda no nosso país. O câncer coloretal segue as vias comuns de patogênese mais conhecidas, como a sequência adenoma-carcinoma convencional, que concorre com cerca de 70-75% de todos os cânceres coloretais, a via do pólipo serrilhado, que concorre até 1/3 de todos os cânceres coloretais, e a instabilidade de microsatélites, de 3-5% de todos os casos, que está relacionada a mutações germinativas, incluindo as síndromes hereditárias. O rastreamento ele pode melhorar o prognóstico da doença quando ela for diagnosticada já como doença instalada, identificando esses cânceres em estágio inicial, mais fácil para tratar, com taxa de mortalidade menor do que quando nós detectamos quando o paciente já tem sintomas. E se nós removermos os pólipos pré-malignos, nós encerramos a evolução da lesão. Quando nós rastreamos, nós fazemos uma estratégia dirigida a um grupo populacional específico, onde o balanço entre benefícios e riscos é favorável, diminuindo a mortalidade. E nós temos riscos, sim, no rastreamento, porque nós podemos ter falsos positivos que geram ansiedade e excesso de exames, e além de falsos negativos que nos conferem uma falsa tranquilidade de que está tudo bem. O câncer coloretal, ele é um modelo para prevenção de programas de rastreamento, porque ele tem uma prevalência alta, tem lesões precursores conhecidas. Quando nós fazemos o diagnóstico, ele beneficia-se do tratamento precoce, alcançando, na maioria das vezes, a cura. Tem testes validados, invasivos e não invasivos para tal, embora tenha os testes mais específicos tenham seus custos elevados, e nós devemos sempre prover atendimento disponível para os casos de resultados positivos. A maioria das complicações relacionadas ao rastreamento do câncer coloretal estão relacionadas, por sua vez, às complicações possíveis da colonoscopia, inclusive perfuração, que tem uma incidência bastante baixa em mãos bem treinadas. Por quê? Porque qualquer resultado anormal, sejam de testes de triagem iniciais relacionadas a exame de fezes ou exames de imagem menos invasivos, eles precisam ser encaminhados para a colonoscopia quando forem positivos.
Além de nós termos que ter um aparato genético pronto para desenvolvermos câncer, não é quem quer, quem pode que desenvolve câncer, nós podemos dar uma boa ajuda para esse aparato genético quando nós alcançamos a sexta década, ou seja, os 50 anos de idade. E nós podemos piorar isso, ou melhorar, depende do ponto de vista, se nós tivermos uma obesidade importante de longa data, tabagismo e alcoolismo de longa data, sedentarismo, um alto consumo de carne vermelha processada, baixa ingestão de alimentos ricos em cálcio e em fibras. Os fatores hereditários dão mais uma mãozinha, então, se nós temos um histórico familiar de câncer coloretal ou pólipos adenomatosos, e algumas condições genéticas que muitas vezes estão ligadas a condições genéticas hereditárias autossômicas dominantes, como é o caso da polipose adenomatosa familiar e o câncer coloretal hereditário não polipose, que, apesar de perfazerem um número muito pequeno de pacientes portadores de câncer coloretal dentro do todo, eles com certeza terão câncer coloretal muito precocemente. Os pacientes portadores de doença inflamatória intestinal crônica e diabetes tipo 2 também formam um grupo de maior risco. E é claro, aqueles pacientes que tiveram uma exposição prévia para tratamento de alguma doença ou ocupacional à radiação ionizante também aumentam a incidência de câncer coloretal. O INCA nos fornece dados da prevalência e da mortalidade de câncer no Brasil, e nós temos cerca de 24.500 casos, 20.540 casos novos de câncer em homens e mulher, e 20.470 em mulheres, por ano, no triênio considerado entre 2020 e 2022. Isso dá 41 mil casos novos por ano. Temos de comparação, Estados Unidos varia entre 130 e 150 mil casos novos por ano. A mortalidade é significativa e esses números estão aumentando ano a ano, né? Então, nós já temos sim uma população que merece ter programas estatais de rastreamento. O câncer coloretal nos homens, que até há pouco tempo atingia a terceira posição em incidência, hoje já está igual ao das mulheres, ocupa a segunda posição em incidência, só suplantado nos homens pela próstata e nas mulheres pela mama. Nós podemos ter rastreamentos estabelecidos de forma organizada ou oportunística. O rastreamento organizado para conhecimento é aquele baseado em testes, geralmente testes fecais, que buscam um rastreamento uniforme em todos os membros de uma comunidade. O rastreamento oportunístico, ele é geralmente ligado à colonoscopia, geralmente não relacionado a políticas públicas, é conduzido fora de um programa de triagem organizado, embora possa ser sim colocado dentro das políticas públicas, mas geralmente em serviços privados, como por exemplo as nossas clínicas. O rastreamento pode ser feito basicamente por meio de testes fecais. O mais sensível e específico deles é o teste imunoquímico. Ele é um teste que deve ser realizado de forma anual. Ele tem menos falsos positivos que o sangue oculto tipo guaiaco, ambos se utilizam de amostras de fezes. O guaiaco ele tem muito falso positivo. Mas, para ambos os testes, precisa ter sangramento. Nem todos os pólipos e nem todos os tumores precoces sangram. E aí eles vão ficar perdidos nessa busca do rastreamento. Temos também a pesquisa de DNA fecal, que tem a indicação de ser realizada a cada 3 anos, que é um teste imunoquímico para hemoglobina humana associado à busca genética de células descamadas do cólon relacionadas a alguma neoplasia. Ou um ou outro, não é para usar os 3 tipos de teste. E nós temos como opção para rastreamento os exames estruturais, que são basicamente exames de imagem. A colonoscopia é o principal deles e o mais efetivo, é o mais efetivo entre todos, mas nós também podemos usar colonografia a cada 5 anos e reto-sigmoidoscopia flexível a cada 5 anos.
Claro que cada um tem vantagens e desvantagens, e o que o alcança mais vantagem é a colonoscopia. Não importa qual deles, precisam ser exames de alta qualidade, com preparo do cólon excelente e que o examinador tenha uma experiência técnica em rastreamento. Quando começar a rastrear? Classicamente, nós começamos a rastrear a partir dos 50 anos de idade para pacientes com risco esporádico. Quem são? São pacientes absolutamente assintomáticos, sem história pessoal ou familiar de câncer coloretal. E ele vai ser submetido a um rastreamento regular. E afrodescendentes, orienta-se que comecem a partir dos 45 anos, por já terem comprovadamente uma incidência mais elevada em idades mais precoces. Essas são as diretrizes registradas e validadas pela Sociedade Americana de Endoscopia Gastrointestinal, a Sociedade Europeia, a Associação Americana de Gastroenterologia, seguidas aqui no Brasil pela SOBED e pela Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Esse rastreamento ele pode ser feito novamente com sangue oculto fecal de alta sensibilidade ou exames de imagem. Mas aí em 2018, partindo do princípio que tem aumentado o número de pacientes com menos de 50 anos portadores de câncer coloretal e aumentado a sua mortalidade pelo mesmo fato, no encontro da ASCO em 2018 foi apresentado esses dados e foi recomendado que seja antecipado o início desse rastreamento para os 45 anos de pacientes com risco esporádico. Isso está sendo seguido, inclusive dentro das diretrizes publicadas pela Sociedade Americana de Câncer e pela Associação Americana de Cirurgiões Coloretais. Pode ser usado da mesma forma, sangue oculto fecal de alta sensibilidade, o exame de imagem. O início aos 45 anos é uma recomendação de qualidade e o início aos 50 anos, epidemiologicamente falando, considerado forte recomendação. E o que é isso? A forte recomendação é quando nós já conhecemos o benefício em aceitar e aderir à intervenção proposta. E a recomendação de qualidade é quando há evidências claras desse benefício com a intervenção proposta, mas ainda precisa mais algum tempo para validá-la com a mesma segurança, com a mesma certeza. De qualquer forma, nós sempre devemos buscar o equilíbrio entre benefício de detecção precoce e prevenção e as dificuldades e riscos dos danos do rastreamento. E aqui estão os gráficos que exemplificam a justificativa de se iniciar aos 45 anos. Quando nós analisamos o câncer coloretal em casos por 100 mil pessoas com mais de 50 anos, nós vemos que a partir da década de 90, especialmente aqui a partir de 95, nós começamos a ver um declínio no número de mortes e no número de incidência de câncer coloretal. Aqui são gráficos americanos, nos Estados Unidos. E se nós pegarmos o grupo entre 20 e 49 anos de idade, nessa mesma época, começou a ter um aumento de casos para esses pacientes. Provavelmente porque eles eram diagnosticados mais tarde ou não diagnosticados, desde que entrassem em grupos de rastreamento. Observou-se também que a incidência do câncer do reto dobrou para os nascidos após 1990, e esses nascidos após 1990 têm 2 vezes mais risco de desenvolver câncer do cólon e 4 vezes mais risco para desenvolver câncer do reto. E nós temos boas notícias também, a incidência geral do câncer coloretal diminuiu, provavelmente pelas medidas de rastreamento e pela diminuição da exposição aos fatores de risco, especialmente a diminuição do tabagismo. Dentre os fundamentos epidemiológicos que sustentam o início aos 45 anos, está, como nós já comentamos, a incidência aumentada para pacientes com menos de 50 anos e a descoberta de que pólipos maiores que 1 centímetro têm a mesma prevalência
para os grupos entre 45 e 50 anos e os grupos entre 50 e 60 anos de idade. E pólipos maiores que 1 centímetro carregam uma maior chance de já ter displasia e câncer. Nesse grupo mais jovem, houve o registro de aumento de morbidade e mortalidade desde 1995. E qual é a melhor modalidade de rastreamento? Aquela que o paciente aceita, aquela que ele tem maior adesão, e aquela que ele tem disponível no meio em que vive. Então, pode ser testes de sangue oculto, pode ser testes de imagem, desde que seja seguido. Lembro que é melhor qualquer tipo de rastreamento que tenha algum tipo de validação do que nenhum rastreamento. É importante sempre enfatizar que rastreamento feito com exames não colonoscópicos, em qualquer resultado positivo, precisa ir para uma colonoscopia. E quando o paciente tem um exame de fezes positivo, não adianta repetir esse exame de fezes para ver se ele dá negativo, porque pode ser que eu esteja no intervalo de sangramento e ele vai dar negativo equivocadamente. Lembro que o rastreamento não estará completo se o paciente não for submetido à colonoscopia, frente a um resultado positivo em qualquer um dos outros exames. E a colonoscopia é, sim, o exame mais preciso para avaliar a neoplasia do cólon. A colonoscopia com polipectomia reduzem a incidência e mortalidade para o câncer coloretal, e isso já é conhecido desde o início da década de 90, com a publicação dos primeiros trabalhos das forças-tarefas do National Polyp Study, que foi realizado tanto nos Estados Unidos quanto em alguns países europeus. A colonoscopia é um exame seguro que justifique ser usado como rastreamento? Sim, sim. Nós temos complicações graves esperadas na colonoscopia, mas com uma incidência muito baixa. E complicações menos graves, facilmente controladas, é a desidratação, o efeito vasovagal, a dessaturação, dor abdominal interrompendo o exame, e isso está diretamente ligado à habilidade técnica também do examinador, e sangramento pequeno, especialmente quando nós fazemos alguma intervenção nessa colonoscopia. As complicações são mais frequentes quando nós realizamos polipectomias, e não detectar pólipos existentes é sim uma complicação de uma colonoscopia cujo principal objetivo seja o rastreamento do câncer coloretal. Diagnosticado um pólipo, retirado esse pólipo, nós temos que vigiar, porque nós temos o diagnóstico de que esse paciente é um produtor de pólipos, tem o aparato genético para isso, para produzir novos adenomas ou câncer. Portanto, adenoma, que é a neoplasia mais comum encontrada nos exames de rastreamento, deve significar o segmento desses pacientes, porque novos adenomas devem ser removidos, porque vão reduzir a mortalidade por câncer. E pacientes com adenomas têm maior risco de adenomas metacrônicos ou câncer ao longo da sua vida futura. Nós estamos nos debatendo agora com o câncer de intervalo, que é aquele câncer que aparece entre os intervalos de rastreamento, especialmente entre os intervalos de rastreamento da colonoscopia, geralmente porque nós deixamos algum pólipo perdido lá dentro do colo, não visto numa colonoscopia de rastreamento. Os intervalos de rastreamento e seguimento devem ser programados baseados em evidências de que intervalos adequados entre colonoscopias de alta qualidade previnem, sim, cânceres de intervalo, diminuem mortalidade. E, portanto, câncer de intervalo, porque nós esquecemos algum pólipo dentro do cólon, é uma complicação da colonoscopia. Achado um pólipo ressecado, como que nós vamos nos comportar para o futuro? Nós temos que prestar atenção na morfologia desse pólipo, na localização, na histologia, na eventualidade de lesões sincrônicas, na história familiar e pessoal do paciente, se a qualidade do cólon, do preparo do cólon estava adequada para aquela finalidade do exame, se a qualidade da ressecção for adequada, e que é claro que isso depende da experiência, do compromisso e da dedicação de todos os colonoscopistas.
Então, vale aqui definir que um exame de colonoscopia de alta qualidade é um exame meticuloso do cólon, a mucosa tem que estar totalmente limpa, as lesões neoplásicas devem ter sido completamente removidas com segurança e recuperadas para exame histopatológico. A colonoscopia índice é a primeira colonoscopia feita com essa condição. Vale aqui lembrar que grupos de baixo risco, que já foram submetidos à colonoscopia e já foi encontrado um adenoma, são aqueles que têm no máximo até 2 adenomas tubulares, todos menores que 1 centímetro, e sem displasia de alto grau, ou pólipos serrilhados, também menores que 1 centímetro, sem displasia. Lembro que adenoma sempre tem displasia, pólipo serrilhado nem sempre. Os grupos de alto risco são aqueles que têm uma histologia vilosa ou displasia de alto grau para qualquer tamanho de pólipo, ou pólipos maiores que 1 centímetro, ou mais que 3 pólipos, não importa o tamanho, 3 adenomas, ou pólipos serrilhados com mais de 1 centímetro ou com displasia. E isso nós devemos ter sempre em mente para programar o intervalo das colonoscopias a que esses pacientes vão ser submetidos. Pacientes onde foi achado adenoma ou câncer, o segmento deles, o rastreamento de novas lesões, sempre deverá ser feito com colonoscopia, porque eles estão incluídos dentro do grupo de risco. Quando nós temos uma colonoscopia índice de alta qualidade, com remoção completa de todas as lesões neoplásicas, nós temos o efeito protetor dessa colonoscopia, com ou sem polipectomia. E nós perdemos esse efeito protetor se a colonoscopia não atender os critérios de qualidade. Colonoscopistas bem treinados devem ser os que vão fazer rastreamento e segmento. As colonoscopias devem ser colonoscopias de boa qualidade e nós devemos orientar esses pacientes para as futuras colonoscopias. Quando nós temos um indivíduo de baixo risco, quando que ele vai fazer a próxima colonoscopia depois de retirado todos os pólipos? Se for de baixo risco, pólipos menores que 1 centímetro, está bem adequado que a próxima colonoscopia aconteça em 10 anos. Nós nos sentimos, às vezes, com muita frequência inseguros, e ouvimos isso de vários dos nossos professores que se sentem inseguros em indicar uma colonoscopia para um paciente que teve adenoma, só daqui a 10 anos. Mas é uma recomendação forte, com qualidade de evidência moderada, porque o risco desse paciente desenvolver novos adenomas é semelhante à população normal. Se ele tiver um adenoma de 5 milímetros daqui a 10 anos, isso não vai aumentar o risco de mortalidade para câncer coloretal para ele, ele pode perfeitamente retirar esse adenoma. Mas os indivíduos de alto risco, eles devem ser submetidos a uma nova colonoscopia 3 anos após o exame índice. Isso é uma recomendação de caráter forte e evidência moderada. 10 ou mais adenomas, quando presentes no indivíduo, essa pessoa deve ser encaminhada para investigação e aconselhamento genético quando tem acessibilidade a isso. Porque ele vai ter 3 a 6 vezes mais risco de desenvolver câncer coloretal do que a população normal e 5 a 7 vezes mais chances de lesões metacrônicas. Então, nós temos o compromisso de informá-lo e seguir. Será que naqueles pacientes que nós achamos adenomas, seria, ou que vai fazer uma primeira colonoscopia de rastreamento, seria conveniente o primeiro intervalo entre essa colonoscopia e a segunda colonoscopia da vida dele ser menor, para que nós tivéssemos segurança de que realmente a primeira colonoscopia tenha sido eficaz e efetiva? Não existem dados para isso, mas isso é uma pergunta recorrente e que nós devemos sempre refletir com base nas características individuais de cada paciente, nas características individuais das colonoscopias realizadas. Os pólipos serrilhados, eles podem ter baixo risco e alto risco, como nós já comentamos, e aqueles pacientes que têm 5 ou mais pólipos serrilhados, sendo 2 ou mais maiores que 1 centímetro,
ou 20 pólipos serrilhados, não importa o tamanho, devem também ser encaminhados para investigação e aconselhamento genético. Os pólipos hiperplásicos não aumentam a chance de adenoma sincrônico ou metacrônico, então eles não precisam ser seguidos de forma mais intensa. E os pólipos mistos, que têm um componente serrilhado e adenomatoso, que significa ter displasia, né? O adenoma sempre tem displasia, não parecem ter evidência no aumento do índice de câncer coloretal, fora das regras já preconizadas. Adenomas com mais de 10 milímetros ressecados por fatiamento devem ter uma revisão mais precoce, por causa da maior chance de remoção incompleta, e porque nós devemos ter certeza que o aspecto macroscópico não nos mostra recidiva para garantirmos uma erradicação prolongada. Depois dessa primeira revisão precoce, ele entra dentro do segmento habitual. O preparo do cólon inadequado, ele deve levar ou uma repetição da colonoscopia precoce até conseguir um preparo do cólon adequado, ou pelo menos uma diminuição do intervalo de segmento, principalmente se na colonoscopia índice teve adenoma ou câncer. Eu, pessoalmente, prefiro repetir o exame sob condições adequadas e não esperar mais 1 ano ou 2, a menos que o paciente tenha alguma particularidade para isso. Paciente que faz rastreamento com colonoscopia não deve fazer sangue oculto nos intervalos da colonoscopia. Essa é uma recomendação de nível forte, porque nós vamos gerar inúmeros exames desnecessários e com risco. E esses exames sempre serão a colonoscopia. E os indivíduos que desenvolvem sintomas dentro do intervalo das colonoscopias devem ser manejados para investigação dos sintomas. Eles não são mais pacientes para rastreamento. Eles devem ser investigados segundo suas evidências clínicas. E digamos que um paciente seja nos encaminhado, ou nós tenhamos um paciente que tenha teste de sangue oculto positivo. E esse paciente tem que ir para o SUS porque ele não tem condições de fazer colonoscopia no sistema privado. Quanto que nós podemos esperar para que mantenhamos a segurança de que esse paciente não tenha complicações graves de uma eventual doença coloretal? Tem gente que já estudou isso de forma indireta, não especialmente dentro do SUS, mas que nos dão pistas de nosso nível de segurança. Então, quando nós temos um paciente com sangue oculto positivo, não há aumento significativo de risco para câncer coloretal dentro de 9 meses de espera pela colonoscopia. Então, é a nossa janela de aguardo e nós temos que providenciar uma colonoscopia dentro desse período. Isso é um artigo publicado no JAMA, bastante recente, relativamente recente, em 2017. Só que a partir do 10º mês de espera, após o teste positivo, há um aumento de cerca de 50% no risco de encontrar câncer coloretal e dobra o risco desse paciente aparecer em estágios bem mais avançados. E essa relação, obviamente, vai aumentando progressivamente com o passar do tempo do intervalo. E até quando nós devemos seguir ou rastrear esses pacientes? Os pacientes que têm risco esporádico, com boa saúde e expectativa de vida, por mais de 10 anos, deve continuar o rastreamento até os 75 anos de idade, que é uma recomendação de qualidade. Entre os 76 e os 85 anos, o rastreamento deve ser individualizado, deve ser baseado em preferências pessoais, o paciente tem que querer manter esse rastreamento, em expectativa de vida, ele tem que ter uma expectativa de vida de pelo menos 10 anos, volto a assegurar, isso é para pacientes completamente assintomáticos. A condição desse indivíduo deve ser de saúde e história prévia de rastreamento deve ser adequada, e aí sim ele pode continuar o seu rastreamento dentro dos parâmetros adequados para os achados prévios dele. Nós devemos sempre desencorajar pacientes com mais de 85 anos a continuar o rastreamento, porque o risco da colonoscopia geralmente suplanta o risco de ele desenvolver um câncer e morrer por câncer após essa idade, desde que ele tenha sido rastreado antes.
A associação, a ASGE, lançou esse programa recentemente, propondo realmente a colonoscopia como o exame de prevenção do câncer coloretal. É ela que salva vidas, promovendo a detecção precoce de lesões precursoras e a detecção precoce do câncer. E se eu for submetido à colonoscopia, ficarei totalmente livre de ter câncer coloretal? Bom, todos os programas de rastreamento dependem de critérios de qualidade, né? E mesmo profissionais muito experientes e com muito compromisso podem ter falhas, especialmente no exame como a colonoscopia. Então, a incidência de câncer no intervalo das colonoscopias pode ocorrer ou para o crescimento acelerado de alguma lesão biologicamente mais agressiva, ou o que acontece, acredita-se que aconteça na maioria das vezes, remoção incompleta de adenomas ou lesões não vistas no exame. Essas limitações estão ligadas ao aparato técnico e são sempre operadora dependentes. Então, que nós todos tenhamos indicação, tenhamos saúde e alegria para termos indicação de sermos rastreados ou de termos a opção de sermos rastreados até os 85 anos de idade. Muito obrigada.